Você sabe o que pode ser mais forte do que o aço, tão flexível quanto a Rebeca Andrade, pode servir para construir moradias, pode servir como meio de transporte ou telefone, tão multiuso quanto um Veja e possui mais funções do que um canivete suíço? Tudo isso sendo mais fino ainda do que um fio de cabelo? Nada vem à mente? Vamos ajudar então. É produzida por um ser vivo de poucos centímetros. Pioramos a situação? Vamos lá. A gente está falando da seda das aranhas. As aranhas possuem um corpo organizado em duas partes: cefalotórax, também chamado de prossoma, e abdômen ou opistosoma. Dentro do opistosoma, a seda é produzida pelas glândulas sericígenas, as quais estão ligadas a canais que vão se abrir ao ambiente pelas fiandeiras. A seda é feita de proteínas em forma líquida que se solidificam em contato com o ar. O uso mais conhecido de seda por aranhas é, sem dúvidas, como matéria-prima na construção de teias para a captura de presas. Algumas vezes até mesmo arremessando a teia sobre a presa, como no caso da família Deinopide. Adicionalmente, outras funções podem existir, tais como a produção de casulo, abrigos, fio-guia ou até balonismo. A partir de sedas extremamente finas, as aranhas são capazes de formar estruturas complexas como as teias. A arquitetura das teias varia entre as espécies. Temos, por exemplo, a teia orbicular, a qual é bidimensionalmente planar e orientada verticalmente ou horizontalmente. Em algumas espécies, as aranhas começam a construir um fio e esperam o vento movimentá-lo até que a outra extremidade grude, formando um fio ponte. Depois, vários fios quadro, sustentados por fios de âncora, são adicionados. Em direção ao centro da teia, os raios são construídos. No centro da teia, uma espiral é feita. Dentre os fios espirais, podem-se apresentar propriedade adesiva para capturar presas. Após tecer a espiral de captura, a teia está finalmente pronta e a aranha assume sua posição no centro, aguardando a interceptação de presas. Como dito, a arquitetura das teias apresenta uma diversidade interespecífica, já que as etapas de construção diferem para cada espécie. Algumas espécies constroem estruturas orbiculares incompletas, outras deixam uma abertura no centro da teia e muitas incluem ainda componentes tridimensionais às suas teias, como barreiras de fios ou abrigos construídos com folhas, detritos e ou seda. Também existem espécies que adicionam com estruturas de seda e detritos, chamadas estabilimentos, às suas teias orbiculares. As características da arquitetura final da teia, como o número de raios e a distância entre as espirais, são determinantes para o sucesso de captura de cada tipo de presa. Um número maior de raios, por exemplo, vai aumentar a capacidade da teia de absorver a energia cinética das presas, possibilitando a captura de insetos mais pesados e rápidos. Assim, mesmo dentro da mesma espécie, podem existir variações determinadas pelo tipo de presa disponível. Além da teia orbicular, podemos citar o alçapão, na qual longas galerias subterrâneas possuem uma abertura em tampa de seda e as aranhas podem ficar à espreita de suas presas que se aproximam. Também temos a teia de funil, encontrada, por exemplo, na família Agelenidae, a teia de lençol, encontrada em aranhas florinda da família Linyphiidae, que consiste em uma teia construída horizontalmente com alguns fios acima, contra os quais os insetos podem se chocar. A vibração da teia fornece informações essenciais para as aranhas, como, por exemplo, o tipo de presa capturada, parceiros sexuais ou até mesmo a integridade estrutural da teia. As variáveis envolvidas são a tensão, a rigidez e a arquitetura da teia, tudo sob controle da aranha e de forma análoga ao instrumento musical de cordas. Esses componentes, combinados, permitem uma determinada frequência de vibração, que vai ser percebida pela aranha. Essa percepção de mundo é valiosa para animais que sejam praticamente cegos. Funções das teias. As teias podem ter diferentes finalidades. As mais famosas são as teias de captura, que servem para prender pequenos animais que depois serão devorados. Ela geralmente é viscosa para grudar as vítimas. Há também a teia de cópula, que serve como ninho nupcial, no qual o macho deposita o esperma para depois colocá-lo na fêmea.
Também são encontrados teias de refúgio, onde geralmente apresenta forma tubular, formada a partir de um emaranhado de fios. A diversidade de teias é imensa, sendo característica importante a ser considerada na história evolutiva do grupo. Muitas aranhas comem as teias após o seu uso, supostamente como forma de reciclagem. Evolução das teias. Durante o Devoniano, os aracnídeos começaram a sair do ambiente aquático para o terrestre. Assim, existem dois cenários possíveis para a evolução da seda. No primeiro, ela teria surgido como um exudato proteico para a proteção dos ovos, e no segundo cenário, como uma membrana proteica para a proteção das brânquias, contra predadores e desidratação, respectivamente. De qualquer forma, além da capacidade de produção de seda, as aranhas também desenvolveram a capacidade de construção de teias, o que provavelmente está associado ao desenvolvimento de sistemas sensoriais, os quais refletem principalmente a capacidade de orientação espacial. Logo, as adaptações não só fisiológicas e morfológicas, mas também ecológicas, implicaram em uma grande expansão desse táxon para diversos ambientes. Além disso, a utilização de sedas elaboradas para a captura de presas pode ter evoluído principalmente com a irradiação dos insetos, no Carbonífero, sendo um forte indicativo de coevolução. Em termos de estrutura, geralmente, tipos de teias semelhantes refletem estratégias, especialmente de alimentação, que são parecidas. E entre as mais bem conhecidas estão as teias orbiculares, que aparecem em distintos grupos de aranhas, podendo ser o resultado de surgimentos independentes ao longo da evolução, ou, como proposto pela hipótese aceita atualmente, o estado ancestral de um clado muito diverso encontrado hoje em dia. Gostaram de saber um pouco mais sobre a seda e a teia das aranhas? Obrigada pela atenção e até a próxima!